Esta é uma lista da nata dos intelectualmente menos favorecidos. Segundo o historiador italiano Carlo Cipolla, as leis básicas da estupidez humana se dividem em 4 tipos de indivíduos: inteligentes, vigaristas, ingênuos e estúpidos, dependendo da relação entre o ganho pessoal e o prejuízo do outro. Aquele que se dá mal e ainda ferra com os outros é classificado como estúpido, como os que você conhecerá a seguir. Caçando fios de cobre para faturar um trocado, Hayastan Shakarian, 75 anos, realizou uma proeza que mataria qualquer hacker de inveja. Ao escavar as margens de uma linha de trem, atingiu um cabo de fibra ótica e cortou a internet em 3 países por 12 horas. Moradora da Geórgia, a idosa que nem sabe que a internet foi liberada por causa da idade. Apressado para uma festa fantasia, o inglês Shawn Merter saiu com a roupa do corpo e colou um mini chapéu na cabeça. Primeiro, o mané tentou usar cola normal, mas o troço só parou na cabeça ao usar uma super cola. Na volta, Shawn não conseguiu desgrudar o adereço. Nem ele, nem os médicos. A equipe cerrou o chapéu e deixou a cabeça do paciente de molho em água morna por 12 horas para retirar o que sobrou. O casal norte-americano Deborah e Hatch Campbell batizou os 3 filhos com nomes inspirados no nazismo alemão. Ninguém tinha reclamado, até que uma padaria se recusou a decorar um bolo de aniversário com o nome do filho mais velho, Adolf Hitler, de apenas 4 anos. Os pais foram denunciados e perderam a guarda de Adolf e das filhas Joyce Lynn Aryan Nation, que significa Nação Ariana, de 3 anos, e Hans Hiller, de 2 anos, cujo nome foi uma possível referência a Heinrich Himmler, um dos líderes nazistas. A burrice de uma britânica derrubou o preço de uma antiguidade chinesa de mais de $700 mil para cerca de $150 mil. Para arrumar uma falha, ela arrancou um pedaço da urna da dinastia Qing a marteladas. Ela até pensou em jogar o objeto fora, mas uma casa de leilões pediu que ela não desfizesse da relíquia para tentar vendê-la. Uma mania de tirar a roupa em comemorações e protestos populares acabou em acidente. Para celebrar o Dia da Água, 2 ambientalistas da organização PETA fizeram topless em uma rua de Los Angeles, distraindo vários motoristas. Um deles acabou batendo o carro e o acidente foi registrado pela TV CBS. Incomodado com uma verruga na mão, o britânico Sean Murphy, de 38 anos, abusou de pomadas e cremes na tentativa de tirá-la. Como nenhum dos tratamentos convencionais surtiu efeito, o maluco resolveu removê-las em casa com um tiro de calibre 12. O estrago foi eficiente até demais, e Sean se livrou não só da verruga, como também da metade do dedo. Como se não tivesse encrencado o suficiente, ele ainda foi parar no xadrez por uso ilegal de arma de fogo. Além disso, a polícia ainda descobriu que a arma era roubada. Na correria do dia a dia, é comum trocar nomes, esquecer de pagar contas ou telefonar para números errados. Que o diga a britânica Victoria Stacey. Distraída, a mulher mandou uma mensagem para o celular do marido. O problema é que, na verdade, o SMS era para o amante. Quando descobriu a traição, o marido ameaçou a esposa de morte com um sapato na mão. Agora, é ela quem está movendo um processo judicial contra ele por agressão física. Sexo seguro no carro é sexo com motor desligado. Tentando apimentar a relação, um casal alemão resolveu dar uns amassos às margens do Reno com o motor ligado para não passar frio. No entusiasmo, os pombinhos chutaram o câmbio automático e mudaram de estacionar para dirigir. O carro não só andou, como também mergulhou. A dupla precisou de ajuda do serviço de resgate local para conseguir sair de dentro da água. Esquecer onde estacionamos o carro é um saco. Imagina então levar 3 anos para encontrá-lo. Foi o que rolou com Gerard Santuari, de 80 anos, no Reino Unido. Apesar da queixa na polícia, o veículo só apareceu quando um atendente reparou que um carro muito sujo havia parado pelo menos 1 mês no estacionamento público da cidade. E adivinha de quem era o dono? Algumas ideias valem ouro. Obviamente não foi o caso do estudante irlandês Paul Moran, de 30 anos. Metido alquimista, o cara pretendia usar seus conhecimentos para transformar cocô em ouro, aquecendo os excrementos em um forno elétrico. Devido a um curto-circuito no aparelho, o maluco incendiou sua casa e acabou incriminado por isso. Além de cumprir 3 meses de reclusão, teve de prestar serviços comunitários por 1 ano. O
policial norte-americano Edward Sanches roubou maconha no trabalho, consumiu a droga e junto com a esposa ficou doidão. Ele ficou tão doido que ligou para o serviço de emergência dizendo estar com overdose. Nós estamos morrendo, fizemos um bolo de maconha e eu acho que estamos mortos. Sanches então foi afastado da polícia. Voltando para casa, depois de uma festa de Ano Novo, o britânico Andrew McKay estava tão chapado que nem reparou em um detalhe: seu carro estava sem uma roda. E não foi por falta de sinais. O veículo desviava para a direita e o contato entre o eixo e o asfalto gerava faíscas. O bêbado só se deu conta da burrice quando foi parado pela polícia. Com 3 vezes mais álcool do que o permitido no sangue, McKay foi condenado a prestar serviços comunitários e proibido de dirigir por 3 anos. Como acontece com qualquer um, o jovem Cody Wilkins, de 25 anos, colocou o celular na tomada e esqueceu. O problema é que ele fez isso durante um assalto. O filho do dono da casa invadida notou a presença do intruso e chamou a polícia enquanto ele fugia. Revistando a casa, a família encontrou o celular que não era de nenhum morador. Pelo aparelho, a polícia descobriu a identidade do sujeito e descobriu que ele era o autor de outros 10 crimes do tipo na região. Em agosto de 1890, aconteceu a primeira execução de um criminoso em cadeira elétrica nos Estados Unidos. Assim que o imperador Menelik II da Abissínia, atual Etiópia, ouviu falar da novidade, foi logo encomendando 3 cadeiras elétricas aos norte-americanos. Só quando a encomenda chegou, descobriu-se que nada adiantaria, já que não havia energia elétrica no país. Solução: uma delas foi usada como trono imperial. Preparando a fantasia para o Halloween da faculdade, um estudante dos Estados Unidos colocou uma placa de madeira sob a camisa para cravar um facão no peito. Infelizmente, a tábua não aguentou o impacto da martelada que ele mesmo executou. As últimas palavras do garoto antes de morrer foram: "Não acredito, eu realmente fiz isso?" Já esqueceu seu perfil do Facebook aberto em algum computador? Seus amigos postam piadinhas constrangedoras e a humilhação acaba logo. No caso de Jonathan Parker, a distração deu em prisão. Ele deixou o perfil escancarado no computador da mulher que tinha acabado de roubar. Ao chegar em casa, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a vítima percebeu que 2 anéis de diamante haviam sumido. Não foi difícil de recuperá-los, depois de encontrar todos os dados do ladrão dando sopa na tela. Agora vai demorar um bocado para ele atualizar seu status. Para dormir quentinha, a sexagenária australiana Janet Wardle teve a genial ideia de aquecer seu pijama no micro-ondas. Os bombeiros demoraram 45 minutos para controlar o fogo resultante da explosão. A senhorinha escapou das chamas com a ajuda de vizinhos e, apesar de não ter se machucado, foi levada para o hospital, talvez para fazer um exame psiquiátrico. Uma funcionária da limpeza do Museu Ostwald na Alemanha destruiu uma obra do artista Martin Kippenberg, avaliada em quase 2 milhões de dólares. O acidente aconteceu quando a faxineira resolveu dar um trato na peça, que tinha como característica principal uma mancha branca. A limpeza deu tão certo que o museu fez uma avaliação detalhada e já divulgou que o dano é irreversível. O norte-americano Dan Reeves é tão apaixonado por aviões que construiu a própria aeronave no porão de casa. Reeves trabalhou por cerca de 9 anos na empreitada, só que quando a máquina ficou pronta, percebeu que tinha um probleminha. O avião não passava por portões e janelas, o que obrigou o morador da Pensilvânia a derrubar paredes da casa para liberar a máquina voadora. O detento Dwayne Kennedy cumpre pena no regime fechado na Califórnia, nos Estados Unidos, desde 1990. No dia em que seria libertado, Kennedy arranjou um celular emprestado dentro da prisão e ligou para sua família todo feliz para contar a notícia. Como o uso dos aparelhos é proibido no xadrez, Dwayne acabou sendo pego em flagrante. Recebeu uma pena extra de 5 anos.